meus queridos arteiros e arteiras! Aqui é a Adriele da Flor de Cacto Artes e hoje eu estou aqui mais uma vez para ensinar um artesanato bem fofo, bem lindinho para vocês. O artesanato de hoje vai ser esse aqui, ó. É o vaso cachepô do Bob Esponja. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações. Vamos então para os materiais. Então, para esse tutorial, a gente vai precisar de um vaso cachepô como esse aqui. Esse modelo é o vaso Ana Grande. Eu comprei na Itamaraty, Artesanatos Itamaraty. Depois eu vou deixar o link na descrição para vocês. Esse vaso aqui eu já passei 3 de mão de amarelo, do amarelo do Bob Esponja, que é uma das cores que nós vamos usar, o amarelo. Esse aqui eu mesma fiz com tinta de parede e pigmento. Se você tem alguma dúvida de como faz tintas, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui também, poder aprender como que faz tintas usando apenas tinta acrílica de parede e pigmentos. Nós vamos precisar também dessa tinta verde clara, verde água, para fazer as manchinhas do Bob Esponja. Azul claro para os olhos do Bob Esponja, preto para os contornos e interior da boca do Bob, vermelho para as bochechas e a língua do Bob Esponja e branco para alguns detalhes e os olhos dele também. Os pincéis que nós vamos usar é o pincel grande chato de cerdas macias e o pincel médio chato de cerdas macias. Vamos usar também o pincel filete 000, um lápis para fazer a marcação de onde vai ser os olhinhos e o verniz acrílico para finalizar. Dentro dele eu já passei um impermeabilizante de telha e fiz um furinho aqui para ele escorrer a água, para não afogar as plantas. Se você for fazer para vender, é importante você fazer esse detalhe aqui também. Vamos para a execução do nosso artesanato. Nós vamos começar fazendo os riscos com o lápis. Então, nós fazemos os olhos bem grandes e no centro tem os olhinhos azuis e a bolinha preta. O narizinho ele sai de entre os dois olhos. E a boca é uma boca bem grande, com um sorriso bem aberto, com os dois dentes separados do Bob Esponja. Aqui tem um detalhezinho na bochecha dele, nós vamos fazer, e as manchas dele a gente vai espalhar por ele todinho. Então, vamos começar aqui pelos olhos dele. Então, eu começo aplicando a tinta branca, eu dou 3 de mão, com o pincel médio. Agora, eu aplico a tinta vermelha para fazer a língua dele, eu vou aplicar com o pincel filete 000. Aproveitando, já vou fazer também as bochechinhas dele, com os detalhes também com esse mesmo pincel. Eu limpo bem esse pincel e eu pego a tinta branca para fazer os dentes dele. Aproveito que a primeira de mão da tinta branca já secou, aplico mais uma de mão. Agora eu pego o meu pincelzinho filete e aplico a tinta preta no interior da boca do Bob Esponja. É bem importante você usar esse pincelzinho filete, porque você consegue fazer todos os detalhes sem borrar e dar um acabamento bem legal, bem bonito. Agora eu vou aplicar tinta verde água, eu uso pincel médio. Você vai fazendo círculos, mas não precisa ser muito certinho, tá? Eu vou aplicando assim de qualquer jeito mesmo. Ó, para formar os círculos, ficar as manchas do Bob Esponja. Agora, com a tinta preta e o pincel filete, nós vamos fazer o contorno dos olhos dele. Aproveito, já faço o nariz e os cílios também. Agora eu pego o lápis e faço a marcação de onde vai ser os olhinhos dele.
pego o pincel filete e aplico a tinta azul claro nesse círculo, preenchendo ele dessa maneira. Tendo cuidado para que eles saiam mais ou menos do mesmo tamanho. Agora eu faço o contorno novamente com o pincel filete e depois eu vou fazer aquela bolinha preta do meio dos olhinhos dele, também com o mesmo pincel e a tinta preta. Olha que simpático que ele ficou. Ficou bem fofinho, né? Agora a gente faz o detalhe do brilho nos olhos dele com a tinta branca, faz um pinguinho de um lado e um pinguinho do outro. Agora, nós esperamos secar bem e depois nós vamos aplicar o verniz acrílico. Eu já volto aqui com o resultado para vocês. O verniz acrílico, você aplica diretamente ele com o pincel. Eu estou usando o pincel grande de cerdas macias. E ele não precisa diluir, ele já é pronto para você passar. Tem que esperar secar bem para não manchar a tua peça, tá bom? E ficou assim o nosso Bob Esponja. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal e até a próxima, pessoal!